Olá pessoal, Geometria Analítica, professor Blender, aula de matemática. Vamos começar a entender o que é um ponto no plano cartesiano. É um par ordenado, x, depois y. Primeiro x, depois y. Esse par forma um único ponto no plano cartesiano, que tem 4 regiões. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Essas regiões são delimitadas por 2 eixos que se encontram na origem, formando um ângulo de 90 graus. Olha, essa origem tem um ponto 0 para x e 0 para y. Vamos ver o que é um ponto. Observe, esse ponto 3 para o eixo das abscissas x, 4 para o eixo y das ordenadas, é o ponto 3, 4. Vamos então ao primeiro tópico. Qual é? Distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Dados 2 pontos, A e B, vamos descobrir a distância entre eles no plano cartesiano. Eles têm as coordenadas. O ponto A, XA, YA. O ponto B, XB, YB. Observe lá embaixo que está marcado as coordenadas no plano cartesiano. E você vai observar também que nós temos o quê? Um triângulo retângulo. E pelo Teorema de Pitágoras é possível calcular a distância entre esses 2 pontos. Por quê? Observe os catetos. Os catetos AC e BC. É fácil notar que nós temos que calcular o valor da hipotenusa AB. Essa distância. E observe os 2 catetos, os lados menores, que formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. AC é justamente a distância do XB menos XA. E BC é justamente a distância de YB menos YA. E pelo Teorema de Pitágoras, temos hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado desses 2 catetos. Vamos chamar o ponto A 2 para x e 1 para y. E o ponto B 6 para x e 4 para y. Então, a distância AC é fácil notar que dá 4, né? O módulo 4 de distância. Porque se você diminui xb menos xa, 6 menos 2, você obtém 4. A distância BC é o YB menos o YA. Dá justamente o quê? 4 menos 1, que dá 3. Então, os catetos são 4 e 3. A hipotenusa é justamente o que você tem que calcular. A distância do ponto A até o ponto B. Então, hipotenusa elevada ao quadrado é igual a 4 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Resolvendo, você acha a distância AB ao quadrado é igual a 25. Qual que é o contrário de potência quadrada? Raiz quadrada. Você coloca 25 dentro de uma raiz quadrada e mede a raiz quadrada, que é 5. Calculada a distância de A até B. A distância de A até B é 5. Ponto médio de um segmento, ou o ponto que define a metade desse segmento, ou ponto médio entre 2 outros pontos. Vamos chamar esses 2 outros pontos de ponto A e de ponto B. O ponto A, já sabemos, tem um valor XA e YA. O ponto B, XB e YB. Vamos calcular assim, como calculamos no PET 2. Somar os 2x, XA mais XB, dividir por 2, porque são 2 valores, e você vai achar o XM. O XM, a coordenada x desse ponto médio. A mesma coisa faço com y. YA mais YB, divide por 2. Você acha a coordenada y do ponto médio M. Opa, fácil, né?
Olha lá então, eu coloquei lá o ponto A, menos 4 e 3, olha lá. E coloquei o ponto B, 2 e 1. Não está escrito o plano cartesiano, mas considere. Aí você vai pegar os dois x, o do ponto A e também do ponto B, e somar. Menos 4 mais 2 vai resultar em menos 2. Divide por 2, dá menos 1. Então, o x do ponto M, do ponto médio M, é menos 1. Mesma coisa para o y do ponto médio M. Pega o YA, que é o que, gente? Lá 3, mais o YB, que é 1. 3 mais 1, 4. São dois valores, divide por 2. Dá 2. Então, qual que é o ponto que está na metade do caminho entre o ponto A e o ponto B, como vocês estão vendo lá no plano cartesiano? O ponto M, ponto médio M, é menos 1 e 2. Menos 1 para x e 2 para y. E assim você calcula qualquer exercício do PET.